Deus. Aleluia. Vai chover bênçãos de Deus sobre esse lugar. Você crê? Se você crê, se você quiser, se você pedir, Deus vai derramar chuvas do céu sobre a sua vida essa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, amados, amadas, no livro de 1ª Carta de João, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1ª Carta a João, Carta de João, escrita por João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, capítulo 5, versículo 4. Finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Aleluia. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque em meio a tantas tribulações, em meio a tantas catástrofes, a tantas movimentos de guerra, nós estamos em paz, mas em guerra, em paz com o nosso irmão, em paz com aquilo que nós sabemos que o Senhor vai fazer, mas tem guerra espiritual, porque os verdadeiros guerreiros não param de guerrear nunca, estamos sempre atentos e alertas. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós queremos e já consagramos esse culto a Ti. Peço, Senhor, que venha com a Tua palavra a nos ensinar aquilo que nós precisamos ouvir. Ensina, fala aos nossos corações, porque nós somos carentes, necessitados da Tua palavra. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, que não seja a minha, mas a Tua vontade a prevalecer nesse lugar. Tira todo incômodo, todo comodismo, tira tudo aquilo que de alguma forma tente atrapalhar os teus filhos e estar ligado no teu trono, ligado na tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra de Deus vai nos ensinar hoje, queridos e queridas, meus irmãos, meus amados, sobre o propósito que nós estamos fazendo referente ao mês de junho, que trata tratando da cura da ferida para a cicatriz. E a palavra que Deus colocou no meu coração dentro desse tema é exatamente superação. O que tem a ver com superação, com cura, com cicatriz?
tem tudo a ver. Só um instantinho que hoje está, o meu amado está tentando acertar o som. Glória a Deus. E ele vai acertar, que ele é bênção, em nome de Jesus. Só eu elogiei o Miguel domingo, foi bênção, foi tremendo. E hoje o som está querendo judiar dele, mas não vai não, em nome de Jesus. Amém? Então, sobre superação. Primeiro deixa eu te falar que para nós estarmos aqui, para você estar nesse lugar, você já superou muitas coisas. Para estar nesse lugar, você já superou as adversidades que um dia tentou te impor. Você já tentou superar as negativas para que você não estivesse nesse lugar. Quantas coisas não aconteceram hoje? Quantas dificuldades e quantas lutas? Quantas palavras negativas vêm ao nosso coração para nós desistirmos, para nós não irmos, para nós não continuarmos, para nós não superarmos aquilo que é. Glória a Deus. Aquilo que é o melhor lugar de nós estarmos. E é estar na casa de Deus. É estar aqui. Pode ver que muitos não conseguiram superar por uma coisa, por outra, mas vocês já superaram, já estão aqui. E eu quero dizer para você que somente por você superar, há já decretado uma vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você veio nesse lugar e veio não à toa, não veio somente por vir, mas você veio com o objetivo de buscar algo de Deus, uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus, uma direção de Deus, saiba que Deus já viu, já percebeu a sua superação, a sua vontade, a sua fé em continuar, e Ele vai derramar da sua bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus. Quando diz no capítulo 5 de 1 João 4, versículo 4, diz: pois, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui fala sobre aqueles que são nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus, senão aqueles que nasceram novamente em Cristo Jesus? Aqui não estão falando sobre as criaturas de Deus, está falando sobre aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, aqueles que disseram com sua boca, confessando que somente Jesus Cristo é o Senhor, que sem o Senhor eles não podem prevalecer. São vencedores? Sim, mas passam por adversidades, por lutas, por grandes provações também. Por isso que nós estamos tratando da ferida para a cicatriz. E dentro desse tema, então o Senhor me levou a um homem que vai nos ensinar, um homem que vocês conhecem, um homem que soube superar as adversidades da vida para poder experimentar o melhor de Deus. Um homem que, se você olhar capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó, você vai ver que ali já diz que ele era um homem abençoado, que diz que tinha um homem da terra de Uz dos caldeus, que o seu nome era Jó, e o Senhor traz algumas qualidades para esse homem. Diz que ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que tinha no seu coração um único objetivo: de servir ao Senhor. E não somente por essas qualidades que o Senhor vai dizer, falar sobre Jó, impediu que Jó passasse por grandes provações e tivesse que colocar a sua fé em prática. Diz que, e vocês conhecem a história, que em determinado momento, quando iam homens, quando iam os anjos, quando iam conversar com Deus, eis que Jó,
o diabo aproveitou, Satanás aproveitou para chegar-se até Deus. E chegando-se até Deus, ele vai questionar, porque Deus vai dizer para ele sobre as qualidades de Jó. Depois de dizer por onde anda Satanás, ele diz: ando pela terra procurando aquele que eu possa tragar. E o Senhor vai dizer para ele: você tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Tenho visto ele e sei que ele só não te nega porque ele tem tudo. Jó é debalde, ou seja, sobra de tudo que ele tem. Na verdade, Jó era um homem abastado. Jó era um homem que tinha de tudo em grande quantidade. Filhos, Jó tinha bastante. Animais, Jó tinha bastante. Jó tinha tudo que você possa imaginar. Aí ele pega e fala assim: se esse Jó perdesse o que ele tinha, ele não te negaria. O Senhor então diz para Satanás: vai, tira tudo que ele tem, e você vai ver que Jó não vai negar o meu nome. O que acontece? Ele vai, tira tudo que Jó tinha, os animais, os bens, tudo. Não contente, vai tirar de Jó os seus filhos. Seus filhos estão na casa, fazendo ali, participando de uma festa. Vem um vento, bate nos quatro cantos da casa e matam todos os filhos de Jó. O mais importante da vida de Jó foi em Jó, em todos os momentos difíceis da vida, Jó superar a dor, superar a decepção, superar a adversidade e não negar o nome de Deus. Isso é superação. O que é superação? É ir adiante, é não desistir, é não parar, é não entregar os pontos, é não dizer para mim: chega. Jó perde todos os seus bens, tudo que ele juntou durante a sua vida toda, ele perde num piscar de olhos. Jó não perde somente as coisas materiais que de repente Jó poderia conquistar novamente. Ele perde aquilo que é mais valoroso, aquilo que é mais importante para o pai. Nós já, possivelmente você já passou por isso, eu já passei, de ir no velório, no sepultamento de um pai sepultando o próprio filho. Uma coisa não natural da natureza, uma coisa que não deveria acontecer. A ordem normal da humanidade, da natureza, é os pais, os filhos enterrarem os pais. Jó não estava indo enterrar um filho, Jó estava indo enterrar 10 filhos. Você pode sentir talvez um pouquinho do sentimento de Jó, se você imaginar o que é um pai, uma mãe, perder um filho, não só um, 10, e está indo, pegando na alça de 10 caixões, talvez por dentro totalmente destruído, talvez decepcionado com Deus. Porque se Jó era um homem temente a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia, ele falava, ele confiava. Mas agora, ele viu aquela situação, Jó só tinha 2 caminhos a seguir:
Ou ele abandonava a Deus e se abraçava com a tristeza, com a decepção, com o luto, se entregava a uma tristeza profunda e eterna, ou ele dizia aquilo que ele acabou falando: nu eu vim a esse mundo, e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É um homem que superou a dor, superou a perda, superou o fracasso, mas não negou o nome de Deus. Para quê? Para nos ensinar que é possível nós nos decepcionarmos com Deus. Talvez você não entenda na síntese o que é decepcionar-se com Deus. Não é que Deus se decepciona, é que o agir de Deus é diferente muitas vezes daquilo que nós queremos ou imaginamos. Você acha que Jó queria perder os seus filhos, perder os seus bens? De forma alguma. E se assim ele acontece, é natural que ele se entristeça, é natural que ele questione, que ele talvez duvide daquilo que ele até então acreditava. Mas Jó supera as adversidades. Ele dá um tapa na cara do luto, na cara do sofrimento, e diz: quando eu vim a esse mundo, eu não tinha nada. Deus me deu. Eu não tinha filhos, Deus me deu. E se Deus tirou, há um propósito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai falar: até então, de repente, ainda é fácil, porque Jó ainda existia sobre a sua vida algumas coisas que ele ainda poderia glorificar a Deus. Só que não é isso que acontece. Diz que Satanás aproveita-se da oportunidade novamente. Ele mantém um diálogo com Deus. Deus vai falar: você viu meu servo Jó? Viu como ele não nega o meu nome? Aí fala: aí é fácil. Eu quero ver se eu pego por pé. Se você tocar na saúde dele, se você tocar no corpo dele, ele vai te negar. Deus acredita tanto, ele confia tanto naquilo que ele faz. Não confiar no homem, mas acreditar naquilo que ele faz, que ele dá um voto. Ele diz: vai, toca na vida de Jó, toca no corpo dele, mas na vida dele, na alma dele não, porque a alma dele é minha. O inimigo das nossas almas sai, vai e começa a colocar sobre o corpo de Jó enfermidades, feridas, chagas terríveis, a ponto das pessoas não conseguirem nem se aproximar de Jó por conta do cheiro horrível das feridas. Você imagina Jó não ter nem condições mais de dormir do lado da sua esposa, Jó não poder conversar mais com seus amigos, porque a enfermidade era tanta, as chagas, a lepra, as feridas que colocaram sobre ele eram tantas, que ele não tinha nem condições de dormir. Diz que coçava tanto que ele ainda achou um cabo de telha para coçar as feridas.
Você imagina o que é coçar as feridas com um cabo de telha? Você quando tem uma feridinha, um machucadinho, uma coceira, você começa a coçar e daqui a pouco até a unha começa a machucar. Imagina um caco de telha. As feridas, em vez de melhorar, pioravam. Chegou um tempo que veio os amigos dele de longe, sabendo que Jó estava doente, enfermo, eles não conseguem nem se aproximar dele. De longe, primeiro eles passam um bom tempo orando e depois falam com Jó de longe, por conta da situação lamentável de Jó. Você acha que Jó parou? Você acha que Jó desistiu? Jó não desistiu, não parou, porque ele sabia que as adversidades da vida dele foram colocadas para serem superadas. Acontece que a sua digníssima esposa, aquela que talvez Jó acreditasse que poderia perder tudo, mas a sua companheira jamais ele iria perder, jamais ele iria abandoná-lo, jamais ela iria deixar de estar junto, de acompanhá-lo. E o que acontece? Aquilo que Jó não queria acontece. A sua esposa diz, vendo a lamentação, vendo o sofrimento de Jó, vendo que ele estava ali a ponto de não aguentar mais, mas perseverando, ela diz: Jó, esse sofrimento não dá mais. Não está vendo que esse Deus não te ajuda? Abandona esse Deus e morre. Jó não somente perde seus bens, não somente perde seus filhos, não somente perde a sua saúde, mas agora ele perde até o apoio daquela que jamais poderia deixar de apoiá-lo. Era o momento de Jó falar assim: chega, não supero mais, deixa para lá, vou parar por aqui. É isso que Jó fez? Não. Jó diz assim: como umas loucas falas tu. Quando Deus nos deu, nós nos alegramos. Agora que Deus não dá, nós não vamos nos alegrar. É lindo a história de Jó na forma da superação, para nos ensinar. Se você e eu formos analisar a vida de Jó, e você fala assim: poxa, eu estou sofrendo tanto. Você já parou para analisar que talvez essa dor e esse sofrimento não seja tão grande a ponto de você querer desistir, a ponto de você falar que você não vai mais conseguir superar essas lutas? Deus está contigo. Deus está contigo, meu amado e minha amada. Supere, persevere, lute, porque as adversidades e as lutas que são impostas para nós, eu quero dizer para você que elas não são para nos matar e para nos destruir. Elas são para nos tornar mais fortes. Porque se você superar, se você resistir, se você aguentar, se você for até o fim, Deus tem uma promessa para você. Jó agora não tinha mais nada a perder. Não tinha mais nada que pudesse ser feito com ele. Os amigos que vieram para ajudá-lo agora começam a importuná-lo, dizer que ele estava em pecado. A sua esposa abandona ele e o seu Deus. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, não tinha mais nada. Talvez era o momento de desistir. Nunca, jamais. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como diz no 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, vence as adversidades, ou seja, vence as lutas, ou seja, vence mesmo até aquelas palavras que são contra você, porque
vitória que é a nossa fé é capaz de vencer todas as adversidades. Aleluia! Jó venceu, Jó perseverou, Jó não negou o nome de Deus. E qual foi o prêmio para a soberana vocação dele? O prêmio foi: então lembrou-se Deus de Jó e restituiu a Jó tudo que ele tinha. Uma vez? Não, 2 vezes mais. As filhas mais belas e mais lindas que o Oriente jamais viu. Por quê? Porque ele soube superar as adversidades. Feridas que nós temos chamadas falta de superação. Nessa noite eu quero que você tome posse dessa bênção. Jó, imagine, passou o seu tempo lá na frente, olhando para o corpo dele, o que via? Ele foi curado, ele foi restaurado, mas as lepras deixaram marcas, deixaram cicatrizes. As cicatrizes de Jó não fazia com que ele olhasse e se entristecesse com aquilo. Com certeza, as cicatrizes, as marcas das lepras, as marcas das chagas que ele tinha, fazia ele lembrar o quanto Deus foi poderoso na vida dele, o quanto valeu a pena ele perseverar, o quanto valeu a pena ele superar todas as lutas, não entregar os pontos, para no fim receber a coroa que lhe havia sido proposta. Está pronto para aguentar? Está com o ombro pronto para levar as ações e não desistir? Não é fácil. Não é fácil. A maioria desiste. A maioria para pelo meio do caminho. Mas, como eu disse esses dias, aquele que perseverar até o fim receberá o galardão que vem de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações. Uma palavra que nós conhecíamos, mas uma palavra que nós temos que colocar em prática. Porque nós temos que agir conforme Jó nos ensinou. Lá no capítulo 42 diz que Jó antes conhecia Deus de ouvir falar. As pessoas falavam para Jó daquilo que Deus fazia na vida dele. Mas agora Jó conhece Deus não somente de ouvir falar, mas de Jó falar e Deus ouvir. De Deus falar e Jó escutar no seu coração a voz de Deus. Superação fez com que Jó tivesse essa intimidade com Deus. Superação em todas as adversidades, em todas as lutas que você esteja passando, em tudo aquilo que você vai passar. Supere, vença, porque se você vencer, você vai receber o galardão de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. E isso eu declaro e profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Superação não é para qualquer um. Superação não é para fracote. Superação não é para criança. Superação é para homens, é para mulheres vencedores, é para guerreiros que lutam, é para guerreiros que estão em meio à batalha e não desistem, não entregam os pontos, não param pelo meio do caminho. Não pare. É a porta que está demorando a abrir. Supere o tempo, espere, confie. Qual é? É dentro de casa? Supere, aguarde.
permaneça firme, porque Deus é fiel. Há um tempo para todas as coisas, e haverá um tempo de abrir as portas, haverá um tempo de Deus fazer acontecer sobre a sua vida. Você vai pegar e vai falar: não estou entendendo. Não precisa entender, você só precisa viver o melhor e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Debaixo dessa palavra de superação, debaixo dessa palavra de bênção profetizada sobre a tua vida, você vai para a tua casa, sair daqui mais do que vencedor por meio daquele que já te deu. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu amado, sobre a tua vida, minha amada, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Só vai aplaudir ao Senhor quem vai lutar e quem vai superar todas as adversidades. É um pacto. É um pacto. As adversidades, elas só vêm para você vencer, não é para te derrotar. Amém? Aplausos a Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.